Então vamos continuar a nossa implementação. Como de praxe, importando no NumPy, abrindo nosso dataset. Lembrando que esse nosso dataset está importado aqui dentro do nosso Colab como arquivo. A nossa função de dividir por ação temporal ainda está aqui. A nossa função de separar em treino e teste também está funcionando. E agora nós vamos utilizar um método de cross-validação. A ideia aqui é tentar analisar de forma mais profissional o nosso classificador. Para isso, nós vamos importar from sklearn.tree import decision tree e vamos importar uma coisa nova, sklearn.model selection import cross val score, que nós já conhecemos, mas nós vamos importar também o time series split. O que é esse cara aqui? Esse cara garante que eu consiga separar os dados levando em consideração o momento que ele foi apresentado no dataset, de tal forma que os dados futuros não sejam utilizados para treinar dados passados. E é exatamente o que a gente precisa quando estivermos trabalhando com séries temporais, que é o caso de bolsa de valores. Para tudo isso funcionar, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar um modelo do tipo Decision Tree. Vou colocar apenas o random state aqui igual a 42. E vou colocar o meu método de separação dos dados. Assim como nós tínhamos o kfold, o stratified fold, o time series split, ele é uma forma de, ao invés de usar esses métodos, separar os dados respeitando a ordem cronológica deles. Então, vou colocar tscv igual a time series split com 5 separações. Para executar, fazemos scores igual a cross val score. Vou passar o modelo que eu quero testar. Vou passar o meu x de treinamento, o meu y de treinamento e vou passar também o meu método de cross validation, que é o meu tscv, e o meu scoring vai ser como o meu método vai ser avaliado. Vou usar a accuracy. É importante fazer um disclaimer aqui. Nosso dataset tem mais de uma tipo de ação. Isso pode gerar algum tipo de viés ao fazer o treinamento. É comum que a gente faça outros tipos de avaliações, não só uma avaliação direta com cross-validation para séries temporais. Mas isso nós vamos discutir diretamente quando estivermos falando do assunto séries temporais aqui no curso. Uma vez que eu execute isso, eu posso fazer print. O meu scores é colocar aqui scores. Posso também dar um print na média. Faço scores.min de média. E posso colocar o meu desvio padrão. A gente já sabe a importância de ter esse dado de desvio padrão. Olha só, tivemos vários scores aqui, foram 5 splits, no qual a média deu 59,16% e um desvio padrão de 0,048. O dado de acurácia acabou aumentando um pouquinho mais em relação aos dados anteriores, ao usar apenas Decision Tree de forma simples. Entretanto, por usar um método de cross-validação, de validação cruzada, nós temos mais segurança nesse nosso novo resultado. Então, o Time Series Split garante que dados futuros nunca são usados para treinar dados passados. E a pergunta é, ainda dá para melhorar? Talvez sim. Nós precisamos entender que a escolha de modelos de inteligência artificial passa por uma escolha de parâmetros. Então eu preciso, numa árvore de decisão, definir, por exemplo, a profundidade dessa árvore, ou seja, quantos nós, quantos níveis essa árvore vai ter. Nós podemos decidir também a quantidade de exemplos mínimos em um tipo de nó, ou seja, quanto no mínimo deve existir de exemplos em um nó folha. Nós podemos também determinar um limiar
das features na divisão. Se 50%, 70%. Podemos definir também balanceamentos das classes, o peso no balanceamento. Então, entendam que aqui nós temos um conjunto grande de parâmetros que vão definir qual é a melhor forma de construir a árvore de decisão. A gente tem dois caminhos. Caminho número 1, ir testando de um por um. Então, a gente executa, escolhe um conjunto de parâmetros, executa a árvore de decisão. Escolhe um outro conjunto, executa a árvore de decisão. Mas, para escolher o que a gente chama de hiperparâmetros, ou seja, escolher qual é a configuração da Decision Tree, eu posso usar um método chamado Grid Search. A ideia aqui é que, para os principais hiperparâmetros, eu posso usar um método de escolha automático, buscando prevenir de fato o overfitting. Como é que a gente faz isso? Vamos para o código. Uma árvore de decisão, então eu posso colocar um param grid aqui. Eu tenho um JSON, ou seja, a quantidade de elementos que eu posso modificar como parâmetro de uma árvore de decisão. O primeiro parâmetro é o critério. Como eu vou definir o quanto a minha árvore é bem estruturada? Vamos chamar isso de criterion. Eu posso usar, como eu já falei, o Gini, mas também posso usar a entropia. Eu posso também definir a profundidade máxima da minha árvore, ou seja, até quantos níveis a minha árvore pode ter. Ela pode ter 3 níveis no máximo, 4 níveis, 5, 6. Ou podemos usar alguma coisa mais interessante como 3, 5, 8, 13, 21. Além disso, eu posso colocar o mínimo de exemplos num nó folha. Tem que ter pelo menos 5, ou pelo menos 10, pelo menos 15, ou pelo menos 20. Eu posso limitar a quantidade de features para a decisão. SQRT, o quadrado, vou usar o log na base 2. Vou usar 50%, vou usar 70%. Qual é o peso das classes? Eu quero balanceada, eu não quero usar nenhum tipo de peso. Percebam que esses são parâmetros que definem como a árvore de decisão vai se comportar. Aqui nós temos 2 tipos, aqui nós temos 5, aqui 3, 4, 4 e 2. Concorda comigo que aqui eu tenho uma combinação que é 2 vezes 5 vezes 3 vezes 4 vezes 4 vezes 2, o que dá uma quantidade muito grande de combinações de parâmetros. E se eu fosse testar cada um na mão, eu demoraria muito tempo. Então vamos lá. Ao invés de fazer isso na mão, nós vamos utilizar um método muito mais interessante. From sklearn.model_selection import grid search CV. Ou seja, buscar a melhor configuração para o meu cross validation. Vou criar um modelo base 2 igual a decision tree random state igual a 42. Vou criar o meu método de separação usando o time series split, mas agora para encontrar a melhor configuração de parâmetros, eu vou colocar um grid search igual a grid search. Ele vai receber alguns parâmetros importantes. Primeiro, o estimador. Aqui eu coloco, pessoal, o modelo. Vou colocar modelo base 2. Vou colocar param grid, ou seja, os parâmetros que eu quero testar na configuração da minha rede, na configuração da minha árvore de decisão. Vou colocar o meu estilo de divisão no cross validation. Vou colocar o scoring igual a accuracy, para a gente ter o mesmo parâmetro de comparação. E vou colocar verbose. O que isso vai fazer, pessoal? Esse grid search,
esse grid search vai para cada combinação desses parâmetros, executar o modelo com esses parâmetros e verificar qual é a melhor configuração desses parâmetros para esse conjunto de dados que nós temos. Como é que ele vai fazer isso? Vamos executar agora, ó. Grid search.fit, passando xtrain e ytrain. Estamos executando, fazendo um fit em 5 folds para cada um dos 960 candidatos, totalizando 4.800 processos de treinamento. Ele vai executar tudo isso e vai demorar um pouquinho, na verdade. Pronto, finalizado. Encontramos o melhor estimador. Entendam que aqui ele criou várias cópias da mesma Decision Tree. E para cada uma delas definiu algum conjunto de parâmetros. Então olha só. O critério foi a entropia, max deep 3, max feature 0.7, min exemplo 10, min samples split 30 e o handle state 42. Essa foi a melhor configuração rodando todas as combinações para esse conjunto de dados. Como é que eu vejo o melhor score? Então eu venho grid search best score underscore print melhor resultado. Olha só, 66.99 melhorou substancialmente em relação à nossa primeira Decision Tree, que era apenas 51%. Como é que eu posso pegar o melhor estimador? Então eu posso pegar aqui assim, ó. Best model é igual a grid search.best estimator. Esse cara aqui eu posso salvar no meu conjunto de dados, no meu disco, no meu banco de dados e reutilizar. Inclusive eu posso fazer uma predição. Ypred igual a best model ponto predict x test. Temos as predições. Como a gente calcula o score, podemos usar from sklearn.metrics import accuracy score e eu vou dar um print. Acurácia foi de accuracy score entre ytest e ypred. Aqui deu os mesmos, já deu 69,09% de acurácia. A gente sabe que esse dataset está até um tanto quanto balanceado. Obviamente, essa acurácia ela foi executada no nosso treino. E essa acurácia foi executada no nosso teste. Muito próximos valores, entende? Para esse modelo, nós podemos também ver a importância de cada feature. Como é que a gente faz isso? Olha só. Nós temos um atributo chamado bestModel.feature importances. Ele determina qual é a importância de cada uma das features para a classificação. Então, aqui tem um vetor. Para resolver isso e saber qual é cada uma das features, a gente pode fazer assim. Para ver os dados, eu posso fazer feature.head 20 para ver tudo. Olha só, a tendência tem 70% de importância, o RSI 13%, o preço de abertura 0,09, a volatilidade 0,07 e os outros valores aparentemente não impactaram em nenhum ponto na avaliação do nosso Decision Tree. A gente consegue ver a própria árvore? Claro que consegue. Vamos lá. Para isso, nós vamos fazer from sklearn.tree import plot tree. Vamos importar também import matplotlist
lib.pyplot wasplt. Vamos definir o tamanho da figure. Figure size igual a 20 por 10. Faço o plot tree passando o best model, nosso modelo que encontrou os melhores resultados. Vou colocar as features. Features names é igual a features ml. Quais são as classes? Class names igual a não cresceu mais do que 2%. E a outra feature é cresceu mais do que 2%. Fill true, rounded true também. E font size igual a 10. Fazer aqui algumas customizações. plt.title, árvore de decisão otimizada com grid search CV. plt.type layout e plt.show. E aqui está a nossa árvore desenhada, começando com uma tendência. Se a tendência for menor ou igual a 10.32, vai para o lado de cá. Se for maior, vai para o lado de cá. Se a volatilidade for menor ou igual a 33, vai para o lado de cá. Se for menor, vai para o lado de cá. Aí eu avalio a entropia aqui. E aqui tudo foi avaliado baseado na entropia nesses nós folha. Temos um nó folha aqui, outro aqui, por aí vai.